Eu aposto que você quer ter mais tempo com a sua família, com seus amigos, para você desfrutar mais esse momento com eles. Hoje eu vou estar falando com vocês como vocês conseguem aumentar um recurso tão escasso que a gente tem atualmente, que é o tempo. Ou seja, como é que você consegue fazer para você conseguir viver mais. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E primeiro de tudo, o que a gente tem que entender é que na Segunda Guerra Mundial, na Noruega, foi feito um estudo que avaliou os indivíduos durante 4 anos e esses indivíduos fizeram um déficit calórico de 20%. Ou seja, o que isso significa? Vamos supor que uma pessoa gasta 2.000 calorias. Um déficit de 20% é essa pessoa consumir 1.600 calorias. Isso fez com que essas pessoas elas diminuíssem em 30% o risco de mortalidade e 30% o risco de doença cardiovascular. Tanto que a gente consegue correlacionar isso com a ilha de Okinawa, lá no sul do Japão, que tem uma expectativa de vida completamente fora do comum. E ela conseguiu ter justamente essa caracterização de ter diversas pessoas centenárias por justamente consumir menos calorias do que elas gastam. E não foi uma quantidade absurda, foi entre 10 a 15% de déficit calórico, ou seja, a pessoa que gasta todo dia 2.000 calorias. Elas diminuíram mais ou menos essa quantidade entre 200 a 300 calorias e isso fez com que elas aumentassem justamente a sua longevidade. Então isso acaba até facilitando não só perda de peso, mas sua longevidade. Então é a partir daí que a gente consegue entender que pessoas que estão completamente acima do peso, com obesidade, grau 1, grau 2, e isso faz com que a gente entenda que essas pessoas elas têm uma menor longevidade, porque a obesidade acaba provocando um aumento de inflamação. Inflamação gera aumento de risco de outras doenças, ou seja, algumas outras comorbidades. E você com obesidade aumenta seu risco de diabetes. Diabetes, consequentemente, aumenta o risco de doença cardiovascular e acaba provocando também maior risco de hipertensão. Percebe como uma coisa desencadeia a outra? Tudo isso vai fazer com que a sua longevidade acabe diminuindo bastante. Então, você diminuir o seu peso não é só questão de estética, mas sim por questões de saúde, que é muito importante. Então, é algo que não pode ser negligenciado. Até porque existem pessoas que conseguem perder gordura com uma facilidade maior do que outras. Já reparou isso? Uma pessoa que tem até um percentual de gordura mais elevado, mas ela vai lá e muda a alimentação dela e já consegue diminuir de maneira muito expressiva. Enquanto que outras acabam lutando muito para isso. E por que isso acontece? Porque tem pessoas que têm uma concentração de mitocôndrias na gordura maior do que outras. Ou seja, isso é provocado por pessoas que fazem mais atividade física. Isso é provocado por pessoas que ficam mais tempo em déficit calórico, que isso acaba estimulando a produção de mitocôndrias. E são essas mitocôndrias nas nossas gorduras que vão fazer com que a gente queime mais essas gorduras. A gente tenha maior facilidade. Essas pessoas que têm maior quantidade de mitocôndrias nas gorduras conseguem perder com maior facilidade. Então a ideia é justamente o que? Você faz atividade física e, consequência, você consegue perder gordura com maior facilidade. Você faz um déficit calórico e, consequentemente, você perde gordura com maior facilidade. Você escolhe alimentos que são mais anti-inflamatórios e você consegue diminuir o seu peso de maneira mais significante, com maior facilidade. Então é essa ideia que a gente precisa ter quando a gente está falando de um aumento de longevidade. É a gente optar por alimentos anti-inflamatórios, a gente diminuir gordura saturada, como por exemplo, óleo de coco, manteiga, banha de porco, esses alimentos que são ricos em gordura, frituras, ultraprocessados, você ficar em déficit calórico, você fazer atividade física, eu tenho certeza que esses são fatores fundamentais que você já pode fazer isso de maneira prévia para você conseguir ter uma expectativa de vida muito maior do que a maioria das pessoas. Beleza, pessoal? Olha, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a vocês. Se caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários, que eu respondo todos os comentários, leio todos os comentários com muito prazer. E a gente se vê numa próxima.